Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao que a gente já vinha conversando, essa daqui é uma das fórmulas para cálculo de área de pátio, que leva em consideração o tamanho do caminhão, que é uma fórmula, pelo próprio jeito dela, dá para ver que ela é questionável. E a experiência em floresta natural é que o melhor pátio é aquele que tem 20 metros de largura e 25 metros de comprimento. Antigamente se utilizava pátios muito maiores, de 30 por 30, mas hoje já é estabelecido. Um bom pátio em função da área que o pátio tem que atender para exploração. Um pátio de 20 metros de largura e 25 metros de comprimento já é um pátio super adequado, inclusive em exploração a frio, como a gente já viu lá, né? Exploração a frio e exploração a quente. No caso de floresta plantada, nem pátio existe, né? O transporte primário, seja por baldeio, ou seja, por arraste, é para a estrada, para a beira da estrada. Então, essa é só para constar, mas é uma fórmula para cálculo da dimensão de um pátio. De qualquer forma, essa fórmula, ela fala da área do pátio. Ela não fala da forma. Então, qual seria a largura, qual seria o comprimento? Então, o melhor seria usar o atual modelo, que é de 20 metros de largura, 25 metros de comprimento, paralelo ao eixo esses 25 metros, paralelo ao eixo da estrada. Aqui eu tenho eu estou apresentando uma tabela de custo. Qual o custo? Lembra lá do custo de construção de estrada, na fórmula do DOI que a gente acabou de ver, né? A densidade, para a gente calcular a densidade ótima de estrada. Aí tudo tem a ver com custo. Não se é a pista simples, se é a pista dupla, tem a ver com custo. Então, aqui são as variáveis importantes. Por exemplo, nesse caso, a gente vai ver outros casos. Esse aqui é de Lopes e Tal 2002. Foi legal porque foi um trabalho bem completo, né? Então aqui eu tenho geometria horizontal. A gente não sabe o que é isso. Vamos saber. Daqui a pouco a gente vai saber. Geometria horizontal. Excelente, boa, média, ruim. O subleito do solo, se é fino, se é granular. O grade, se é plano ou se não é. Se é declivoso, né? Com declividade. A largura da pista, se é dupla ou se é simples. E a pavimentação, se é asfáltica, revestimento primário, lembra? A gente já passou por isso. Sem revestimento, já foi. E aí os preços decorrentes a isso. Então, eu tenho essas alternativas e os preços decorrentes disso. Né? Do levantamento topográfico, da limpeza e terraplanagem, da drenagem e da pavimentação. E aqui tem um total por quilômetro, dólar por quilômetro. Essa tabela continua. Aqui aí continua. Eu tenho então 120 combinações e preços. Qual é o preço? É o preço que eu vou ter? Não é. É um preço que eu devo levar em consideração. Da mesma forma, a densidade ótima de estrada. Eu devo levar em consideração a conta? Claro que devo levar. Mas depois eu vou considerar o preço do meu monitoramento, da informação que eu produzi. Se eu sou engenheiro florestal e se eu estou engenheirando numa determinada área e se eu estou monitorando. Então, isso aqui é um trabalho de um determinado indivíduo, foi um super de um trabalho, considerando essas variáveis e sugerindo preços. Na verdade, ele fez o preço em real e eu transformei em dólar, porque
Aí teve o processo de, por isso que eu boto aqui modificado, porque a inflação começou a acontecer novamente, e aí seria melhor precificar em dólar, transformar para dólar. Aqui eu tenho aqui em Floresta Plantada, né? Aqui eu tenho um outro exemplo de floresta natural, Holmes e tal, de 2006, que aí não tem tantas variáveis, só foi a situação específica que Holmes e tal trabalharam, com planejamento de estrada, planejamento de pátio, construção de estrada, construção de pátio, com a produtividade em hectare por hora e o custo em dólar por hora, dólar por hectare e dólar por metro cúbico na realidade do que o trabalho foi feito do Holmes e tal. Foi aquele super famoso trabalho que é super famoso, que a primeira versão, inclusive, foi de 2002, né? Nem 2006, que fechou todas as etapas e custos da exploração de floresta natural. Isso aqui é informação de floresta natural, ao contrário da anterior, que é de floresta plantada. Aqui eu tenho outra, Pascoal e tal, que é o Permínio, né? O velho Permínio, falecido Permínio, que ele bota outros custos. Mas para que tantos custos? Para você poder comparar com o teu local, o teu planejamento e ter uma estimativa. Novamente, quando eu não tenho nenhuma informação da minha equipe, do meu equipamento, da minha área, eu tenho que levar em consideração aquilo que for mais próximo não é nem geograficamente, mais próximo em termos de situação da minha realidade. Então aqui Permínio Pascoal informa os custos, né? A produtividade e aí o custo. E ele ainda colocou aqui já direto, aqui ele coloca no livro, o custo de manutenção. Aqui ainda Permínio Pascoal de novo. Cada item de custo, a produtividade, o custo por quilômetro e de estrada principal e na estrada secundária. A produtividade e o custo. Estrada principal aqui, ele está considerando a estrada permanente. Estrada secundária, ele está considerando estrada temporária. Então, em área florestal, como a gente já viu, o planejamento da estrada é em SIG. Os pátios e os buffers, não lembra? Não lembra? Começa o pátio, começa o buffer. E aí a classificação das estradas, que elas podem ser, que a gente tem que considerar, que ela pode ser permanentes ou temporárias. Permanentes ou temporárias. E elas podem ser principais e secundárias. Então, o que seria permanente? Permanente é a estrada que tem tráfego contínuo o ano inteiro, independente da época de chuva ou de seca, né? E temporária não, é mais característico de floresta natural, que a gente só utiliza, que ela é só utilizada para tráfego pesado na época da seca. E principais e secundárias, ela é uma questão só de as secundárias, como se fosse um igarapé de primeira ordem e segunda ordem. As secundárias caem na principal. Por exemplo, eu tenho uma estrada secundária que tem pátios, né? No caso de estrada temporária. Eu tenho uma estrada secundária que tem pátio, e essas estradas secundárias que tem pátio são unificadas por uma estrada principal, todas temporárias. Então tem temporária principal e temporária secundária. Nesse caso, não tem a ver com permanente ou temporária, tem a ver só com temporária.
temporária principal e temporária secundária. Uma outra nomenclatura que a gente vê é principal, secundária e terciária. No caso, a principal seria a permanente, de acesso, a sede, a serraria, de vai e volta, da burocracia, de tudo, né? De rancho, de tudo, né? De oficina, de tudo, a permanente. Então, seria a principal. A secundária seria a principal temporária. E a terciária seria justamente aquelas que têm os pátios. Que ligando, né? No caso, tanto a secundária quanto a terciária seriam então temporárias. Há que salientar que em determinados momentos, se eu tenho uma serraria localizada numa distância já em função do tamanho da UPA, estou falando de estrada de floresta natural, que é tão longe que eu não consigo, naquele momento, naquela janela que eu tenho, que é em torno de 3 meses e meio de seca, de déficit hídrico, para colocar toda a madeira lá na sede, eu posso reunir a madeira num pátio, num determinado pátio. E desse pátio, que reuniu toda a madeira daquela unidade de produção anual, construir então uma estrada permanente que vai me permitir depois tirar toda aquela madeira que foi acumulada e colocar dentro do pátio da serraria, tá certo? Então, em geral, então eu falo estrada permanente ou temporária, eu tenho que saber o que é isso, que a gente já falou, né? Principal e secundária, né? Que aí tem a ver com a ordem, né? Né? E aí também posso ter essa nomenclatura aqui de principal, secundária e terciária, conforme eu esclareci. Bom, a estrada, ela tem que ser marcada no campo. Eu planejei lá no escritório, não é? A gente planejou lá no escritório. Conforme o DOI, a topografia, as curvas de nível, né? E a separação ótima, ou os pátios, né? Dependendo se eu estou trabalhando com floresta plantada ou floresta natural, né? Mas então eu planejei e agora eu vou marcar com fita. Tem uma equipe que vai marcar com fita por onde a estrada, com fita e baliza por onde a estrada vai passar. E eu vou passar agora uma metodologia que é a metodologia que eu mais acredito. Não quer dizer que essa metodologia seja a melhor. Você você engenheiro, você engenheira, vai decidir qual que é. Existe muita variação e eu sou suspeito para falar da metodologia que eu acho mais adequada, mas eu vou mostrar aqui, ok? Lembra que eu fiz aquele zoom, me afastando e me aproximando da área, pelo divisor de águas, distribuindo as minhas estradas. E aí, ou através de pátios e buffer de pátio, 250 metros e 300 metros, ou através de buffer de estrada, porque eu já calculei, já aprendi a calcular a separação ótima de estrada. Então eu vou, mas o traçado tem a ver com a separação ótima, né, com a distância média de arrasto, que a gente já aprendeu a calcular de formas diferentes, mas eu tenho que fazer aquele traçado assim, pensando nas curvas de nível, no traçado do que a composição veicular de carga suba, sem precisar de auxílio de nenhum trator, não é? Então eu faço isso, então é um olho na missa, um olho no padre, não lembro como é que é o ditado, mas eu tenho que pensar dos dois lados ali, eu tenho que olhar a teoria, olhar as contas, olhar as curvas de nível, distribuir, olhar eventualmente a limitação no caso de floresta natural, a limitação de estrada, para eu poder chegar num ótimo, tá certo?
vamos aqui pensar aqui como é que a gente faz para delimitar. Você acabou delimitando a estrada, né, planejando, fazendo o desenho dela, né, no SIG, né, e agora vai minha equipe de campo para marcar ela, tá certo? E aí nós vamos ver aqui, ó. Eu tenho um mapa que você vai acabar imprimindo da unidade de trabalho de 1000 metros por metro ou de uma outra unidade de trabalho, no caso de floresta plantada, onde a equipe vai ter que delimitar por onde é que vai passar a estrada, tá certo? Então, essa delimitação, ela carece de um indivíduo que vai ter uma bússola de precisão de meio grau, um outro indivíduo que vai ter uma baliza colorida para orientar a bússola de precisão, e aí 3 indivíduos, na verdade são 2 subequipes, né? 3 indivíduos atrás dele, atrás desse indivíduo aqui, que tem a dupla de precisão, a bússola de precisão. Um que está com o facão terçado, que vai abrir a picada fisicamente. Um outro que vai colocando as balizas de marcação, tá certo? E um outro atrás que vai conferir se a distância tá certa. Então, vou dizer que vou marcar a cada 25 metros, que é o normal em floresta natural. A cada 25 metros, então a cada 25 metros coloca-se uma baliza. Então eu vou abrindo, olhando o que está aqui, o que está na minha frente, que é um indivíduo que está com uma bússola de precisão, olhando uma baliza colorida. E aqui esses 3 aqui vão se revezando. A cada 3 treinadas de 50 metros, 4 treinadas, dependendo do como é que está, reveza. Então esse aqui que está com terçado vem para trás, esse aqui vem para frente, esse daqui assume o terçado, e eles ficam se revezando. Ou seja, você mantém a cada lance, a cada treinada que ele executa, ele descansa 2. Quando o mato está muito bom, ele pode executar 2, 3 treinadas. E aí descansar 4 ou 6 treinadas, né? Então, essa é a forma de marcar, de seguir aquele planejamento que foi feito lá no SIG, que você fez no SIG. Tá certo? E que nesse momento ainda segue ângulos retos. Pode ser 90 graus, pode ser, em geral, 90 graus. Em geral, 90 graus, como a gente viu lá na distribuição lá de estrada. Nesse momento, a gente não está preocupado com curva ainda. A gente está só preocupado que a estrada ou que os pátios, unidos pelas estradas, atendam a toda a área. Ok? Beleza. Claro que quando eu estou tratando de uma estrada, de um ponto a um outro ponto, eu posso, inclusive, considerando curva de nível, eu posso levar em consideração oportunidades. Por exemplo, eu quero ir de um ponto a um outro determinado ponto. Isso seria a diretriz primária. Entretanto, em função de acidentes ou em função de oportunidades, por exemplo, de pontes já construídas, eu posso modificar a diretriz primária, que seria justamente a linha que liga o ponto A com o ponto B, a diretrizes secundárias, tá certo? Que essas diretrizes secundárias, elas podem ser de condição ou de circunstância. Condição seria, por exemplo, ponto obrigatório.
passar no alojamento, passar no ponto de ônibus, passar seja lá onde for, pô, tem que passar ali, tá certo? Tem que passar naquela clareira, tem que passar naquela beira de igarapé, naquele porto, sei lá. Seria de condição. E outra de circunstância é de oportunidade, tá certo? Como por exemplo, esse daqui seria um ponto de oportunidade, de circunstância, já que já tem uma ponte aqui, e uma ponte custa para construir, dependendo da ponte, então vou aproveitar essa ponte para passar nela lá. Tá beleza? E aí é que eu tenho uma poligonal. No campo, eu construo com baliza e bússola, né? Eu construo uma poligonal, ligando cada um dos pontos por onde eu pretendo passar, tá certo? Desviando eventualmente, aproveitando uma ponte eventualmente, então eu construo cada um dos pontos. Essas balizas agora não, agora essas estacas que eu coloco, agora não são mais balizas, são estacas, são estacas numeradas e a distância delas é uma distância fixa, que a gente chama de corda. Então, vamos dizer que eu tenha uma corda de 20 metros. Quer dizer o quê? Que essa estaca aqui, 121, ela vai ter da origem 101 vezes 20 metros. 101 vezes 20 metros vai ser a distância dessa estaca 121 até a origem. A estaca, e assim sucessivamente. Quando eu tenho uma curva, uma declinação, eu mantenho a distância, mantenho a minha corda da 123 para 124, que continua sendo de 20 metros. Mas essa estaca aqui, cada uma dessas estacas tem uma estaca, né? Uma estaca e uma testemunha, como a gente vai ver. Mas essa estaca aqui a gente chama de estaca prego, que não é da corda. Por quê? Porque se eu faço curva, eu tenho diferença de distância aqui e pelo número da estaca, eu tenho que saber qual é a distância da origem, qual é a distância da estrada que eu vou construir. Então, essa estaca assim, de curva, que tem uma declinação, eu chamo de estaca prego. E aí ela vai ser, por exemplo, 123, já que no caso do exemplo aqui, 123 mais 8,5. Ela está depois da 123, antes da 124, e ela aqui está como 123 mais 8,5, que ela está 8,5 de distância da estaca 123. E é uma estaca prego, que a gente chama, porque é uma estaca que tem uma declinação. Aqui de novo, aqui eu tenho uma outra declinação, aqui eu fiz uma declinação para a direita, e aqui eu tenho a estaca 128, a minha corda é de 20 metros, então é 128 vezes 20. Então é 128 mais 6,30, tá certo? E aqui é 129. Então essa estaca prego aqui, ela vai receber um número, né? 128 mais 6,30. E aqui a 129. Ou seja, da 128 a 129, eu mantenho o tamanho da corda. A corda, porque é o barbante que eu posso esticar de estaca em estaca. Tá certo? Aqui eu tenho a representação, né, de uma estaca, né, aqui a estaca 436, tá? Aqui um diâmetro aproximado, né, 10, 15. Né? E aqui, mas essa aqui é a testemunha. A estaca verdadeira ela fica enterrada no chão. No piquete enterrado no chão. Essa daqui para chamar a atenção, mas eventualmente se alguém arrancar alguma coisa assim, a estaca verdadeira está no chão, quase sumida. A estaca testemunha é que fica próxima à estaca verdadeira. Essa daqui é só para chamar a atenção, né? E se eu perdê-la, eu continuo tendo a estaca que é a estaca real. Tá certo? Então tá aqui, ó, a marcação, ó, 123 mais 8,25. Uma estaca prego, tá certo? Um prego, taxinha em cima,
informando que ela é uma estaca prego, uma estaca de curva, né, de declinação. Tá certo? E qual é o caminhamento? O caminhamento é de uma planilha. Espera aí. Eu posso fazer isso muito melhor no SIG? Lógico que eu posso fazer muito melhor no SIG. Mas eu tenho que aprender de cabo a rabo. Eu tenho que aprender tudo para poder fazer. Quanto mais eu me informatizar, usando coletor de dados, por exemplo, usando GPS com... inclusive aquele manual que eu mostrei atrás, do manejo de precisão, que eu usei lá para fazer modelagem digital do terreno, eles não preveem nem a picada, aquele manual ali é para manejo de floresta natural, não importa. Aquela parte de modelagem digital do terreno pode ser aplicada em qualquer lugar. Mas o manual ele trata de mais coisas, além da modelagem digital do terreno. E no que se refere ao censo florestal, o mapeamento de todas as árvores, que tem que ser realizadas picadas em geral. Normalmente são construídas picadas, no caso ali, a picada é virtual. Pessoalmente, eu desconfio disso. Pessoalmente, eu nunca apliquei. Pessoalmente, eu desconfio. Por causa da imprecisão do GPS, que dá um erro de 6 metros, né? Embaixo da copa, quando a copa é densa, dá um erro de 6 metros de localização. Mas o método prevê picadas virtuais que você seguiria e usaria só picada sem baliza, sem nada, sem constante, sem nada. Você seguiria picada virtual para olhar de um lado e do outro e georreferenciar árvores, né, para o censo florestal. Considerando um erro que gira em torno de 6 metros, não é? Essa picada ficaria meio torta. A localização das aves perderia precisão. É um método que já foi utilizado, que é utilizado, e ninguém reclamou, pelo menos oficialmente. Pessoalmente, eu desconfio. Então, mas teoricamente, então, da mesma forma que você tem uma picada virtual, que você usa para fazer censo, você também poderia ter um traçado de estrada desenvolvido no SIG. Isso é fácil de fazer, e transferir esse traçado para o GPS, para então você seguir esse traçado, implantar a estrada, né? Teoricamente é possível. Eu, pessoalmente, não utilizei e eu sou desconfiado, justamente por causa desse erro de 6 metros de raio do GPS de alta sensibilidade em floresta natural, de alta sensibilidade, mesmo assim. Então, a planilha aqui, a planilha do feijão com arroz aqui, eu tenho do ponto 0 ao ponto 1. Aí, no caso aqui, eu tenho uma corda de 10 metros, ó, a corda de 10 metros. Do ponto 0 ao ponto 1, eu tenho 10 metros. Vamos dizer que eu estou seguindo no azimuth de 90 graus. Então, se eu for do ponto 0 ao ponto 1, numa distância de 10 metros, que seria da minha corda, no azimuth de 90 graus, eu tenho, então, uma distância total de 10 metros. Do ponto 1 ao ponto 2, ou seja, eu estou falando daquelas estacas lá, ó. Das estacas aqui, ó. Das estacas, pá, corda. No caso aqui, a corda é de 20 metros, sei lá, pode ser de 10, de 15. No caso aqui, no exemplo aqui, a corda é de 10 metros. Então, do ponto 1 ao ponto 2, 10 metros também, eu tenho 20, depois 30. Aí do ponto 3, da estaca 3, até a estaca prego, aqui é uma estaca prego, 3 mais 3,5, conforme a gente viu lá, tá certo? Desculpa, eu tenho uma distância de 3,5 metros, daí eu tenho um total, um somatório de distância percorrida, marcada, de 33,5 metros. E aí, da estaca prego, dá 3 mais 35, que é a estaca prego, até a estaca 4, eu tenho 6,5. Tá, 6,5 mais 3, mais 3,5, 10, exatamente.
Aí eu tive uma deflexão de 5 graus, de azimuth de 5 graus, tive uma deflexão de 5 graus. Aí eu passei eu estou com uma distância total de 40 metros, mas com uma deflexão, isso é só um exemplo, só para entender. Uma deflexão de 5 graus, não é azimuth não, é só deflexão. Uma deflexão de 5 graus, passei a 40 metros. Aí depois da 4 para 5, 10 metros de novo, agora o azimuth é 95 graus. Tá? Eu estava com azimuth de 90, com uma deflexão de 5 graus, passei para o azimuth de 95 graus. E da 4 para 5, 10 metros novamente, que é o tamanho da minha corda. E agora então eu tenho 50 metros no percurso registrado. Isso é um exemplo de uma planilha para registro do caminhamento que eu mostrei aqui. Tá certo? Isso é o caminhamento horizontal. Eu tenho outro que é o caminhamento vertical. Não, desculpe, a diferença vertical. Não é? Mas peraí, mas eu não tenho a declividade, eu não tenho um modelo digital do terreno? Posso ter. Se eu estou trabalhando com floresta plantada, se eu usei o LiDAR, a tecnologia LiDAR, né, do laser e tal, se eu tenho um modelo, com certeza eu tenho. Agora, como mais da metade do país é floresta natural, e se eu estiver trabalhando com floresta natural e de repente eu não tenho bala na agulha para contratar a modelagem digital do terreno através do LiDAR, eu vou ter que realmente no polígono da estrada, especialmente se for uma estrada permanente, que é aquela estrada para sempre, eu vou ter que medir. Eu vou ter que medir usando um nível. Tá certo? E aí, essa daqui é a planilha, mas você não precisa esquentar a cabeça com isso, não. Isso aqui é só para você conferir se o seu raciocínio está certo. Vamos dizer que você começou num determinado ponto. Não, quer dizer, você vai ter que começar num determinado ponto. E esse ponto aí, que você vai botar o ponto 0, você vai ter que ter a cota dele. Vai ter? Não, não vai ter. Necessariamente não, porque você vai ter em todo o teu terreno, o que você vai querer ter é a variação da cota de cada ponto em relação ao terreno que você iniciou, o levantamento da poligonal, né, que você já marcou lá, definiu a diretriz principal, as diretrizes secundárias, e aí já marcou lá, né, com as cordas, né, com aquele distância de corda, e aí daí você já fez o levantamento planimétrico, agora está no levantamento altimétrico, você vai ter que saber, não é? E aí daí você vai ter que estabelecer uma cota. Como todo o teu terreno vai ser relacionado um em outro, não importa se essa cota aqui, essa cota inicial que você mediu for 1000, teu terreno está uma cota 1000, ou teu terreno está uma cota menos 100, não importa isso. O que importa é a diferença de uma cota em relação à outra. Então você pode arbitrar uma cota para esse levantamento dessa poligonal. E aí, o ideal, aí tem que ver, né? Mas em geral é 500, você pode botar 1000 ou 500. Você não pode botar 0, porque se depois você sai da cota 0, onde está o alojamento, sei lá, o início do negócio, e aí de repente você cai numa pirambeira, vai ter cota negativa. Então é melhor você botar uma cota positiva. Lembra que a gente viu lá, a cota estava entre 100 e 300 metros, aquilo ali é no Acre. Entre 100 e 300 metros, então a gente pode botar então uma cota 500. Vamos botar 500. Ou então vai ficar um número redondo. A gente pode botar uma cota 1000. Não importa. Importa é que uma vez que eu estabeleci essa cota, isso aqui é um nível, presta atenção no que eu estou falando. Qual será a cota desse ponto aqui?
eu tenho uma régua, uma baliza graduada aqui. E eu tenho um nível, ele olha para trás e olha para frente. Então, olhando para trás, ele vai me dar o quê? A diferença de cota entre o ponto que eu arbitrei, que pode ser 500 e 1000, mais esse ponto aqui. E aí eu pego o aparelho e olho para frente e boto a baliza aqui. Tira a baliza daqui, já medi, boto a baliza aqui. A cota desse ponto vai ser a cota que eu arbitrei, mais a minha ré, no caso a ré, porque é o que eu vi de ré, o que eu medi, que é esse tamanho aqui, essa distância aqui, menos essa distância aqui, que eu estou medindo no Vant 1. Aí isso vai ser a cota desse ponto. Eu pego essa baliza, boto para lá, aí eu vou ter o Vant 2, aí eu vou ter a cota nesse outro ponto. Boto a baliza nesse ponto aqui, aí eu vou ter a cota desse ponto. A cota desse ponto aqui, nesse ponto 3, vai ser a cota que eu arbitrei, ou a cota anterior, mais essa coisa que eu vi no nível, essa distância que eu medi, que eu olhei no nível, menos essa última distância aqui. Aí eu vou ter essa cota. Essa aqui eu arbitrei 500, 1000, agora não, agora em relação a essa 1000 aqui, ou 500, eu vou ter uma cota, tá certo? Aí essa cota é a cota que está estabelecida. Eu pego então o meu nível, levo para um outro ponto mais adiante, boto a baliza graduada, a régua graduada, olho para trás e vejo uma visão agora Ré 2, a segunda Ré. Agora eu já tenho essa cota. Isso aqui não importa mais. Eu já tenho essa cota. Então, a cota desse ponto aqui, esse daqui eu já tenho, que eu calculei baseado nesse aqui. Essa cota aqui eu já tenho. Então, a cota desse ponto aqui, de novo, vai ser a cota desse aqui que eu já calculei, mais essa visada Ré aqui, certo? Menos essa visada Vant aqui. Aí eu vou ter essa cota. E assim sucessivamente, ok? Então, agora vamos lá para as classificações do terreno. Aí tem várias, né? O IBGE, ele tem essa classificação assim, bem variada. É plana, suave, ondulada, transformando o que é contínuo transformando o que é contínuo em discreto. Uma variação contínua transformando em discreto. Então, plana, suave, ondulada, forte, ondulada, montanhosa, encarpada. Isso aí seriam, então, as faixas de declividade para classificação da região em relação à topografia ou declividade. Pessoalmente, eu acho que eu não gosto disso, eu acho que a gente vai cada vez mais abandonar isso. Isso é do tempo de tabela. Isso é do tempo que a gente tinha que transformar uma distribuição contínua em distribuição discreta, que é o caso. De 0 a 3% é plana. De 3 a 8, aí então é suave e ondulado. De 8 a 20 é ondulado. Essa cor aqui eu vou explicar já já. Mas esquece isso. Então, se for 2,9, tá nessa faixa aqui, ó. Se for 3,1, já está nessa faixa aqui. Ou seja, é uma distribuição contínua, transformada arbitrariamente numa distribuição discreta. E quem que fez essa descrição? Tá certo? Olha essa cor aqui, aí você vai ver assim, ó. Tudo bem. As regiões plana, ondulada e montanhosa aqui, plana, ondulada e montanhosa. Agora, numa outra classificação, para descrever a classe de uma estrada. Tá beleza? O que é a classe? Então, numa região plana, a estrada vai ser classe 1 se a velocidade diretriz dela for de 100 km por hora. Vai ser de classe 2 se a velocidade diretriz dela vai ser 80 e classe 3 60, numa região plana.
Numa região ondulada, ó, já é outra classificação aqui. Numa região ondulada, a classe da estrada vai ser classe 1 se a velocidade diretriz dela for de 80 km por hora. Ou 640. Então, aqui a tabela está descrevendo isso. E o que é velocidade diretriz? É a velocidade máxima de segurança. Você pode andar velocidade máxima de segurança. Então, a estrada já está lá. Ela está em região plana, ondulada, montanhosa. Aí, qual é a velocidade diretriz dela? Aí, então, você vai poder dizer que ela é da classe 1, da classe 2 ou da classe 3. Está meio confuso agora, mas vai ficar mais esclarecido daqui a pouquinho. Bom, aqui eu estou vendo aqui, ó, um desenho de uma estrada, uma foto, na verdade, não um desenho de uma estrada, já seguindo a diferença de cota, o tamanho, ó, entre essa cota e essa cota. Aí teve que ter essa distância. Entre essa cota e essa cota, aí teve que ter essa distância. Então, respeitando a distância entre cotas para garantir a declividade. Veja que aqui eu tenho uma curva que eu estou no mesmo nível para começar a subir de novo. Igual aqui eu também tenho uma curva, o que eu fico no mesmo nível para começar a descer ou subir novamente. Ok? Então, geometria horizontal. Lembra que lá naquela tabela lá na frente, a gente falou de geometria, a gente falou de de 4 variáveis, né? Uma delas é a geometria horizontal, que aqui também. Ela pode ser classificada, ó, de novo, discretamente, né? Em excelente, boa, média, ruim. O que é isso? É um índice. Que índice é esse? É isso aqui, a geometria horizontal. E aí é o raio médio das curvas em metro. Qual é o raio médio das curvas em metro? Sobre o número de curvas. Então, quanto maior for o raio médio da curva, eu vou ter uma melhor geometria horizontal. Ó, quanto maior for o numerador, maior vai ser a classificação da minha geometria horizontal. Quanto maior for o raio. E quanto maior for o número de curvas, menor vai ser, então vai diminuir no numerador, né? O denominador vai diminuir o numerador, então menor vai ser a minha geometria horizontal. Então, para eu classificar o meu trecho de estrada entre excelente, boa, média e ruim, para quê? Para eu aplicar lá naquela tabela aqui, tá vendo? Geometria horizontal, excelente, boa, média, ruim. É isso aqui, geometria horizontal. Aí eu vou poder classificar, né, o meu traçado de estrada. Eu posso melhorá-lo ou não. Sou eu que decido, porque eu estou construindo a estrada. Tá beleza? Então, olha só como tudo é de seguir. Se eu não tenho a distribuição contínua, eu sigo a tabela que foi gerada numa distribuição contínua e transformou a contínua numa discreta. Então aqui, ó, tem uma classe de estrada, classe 1, Aí daí a geometria horizontal, excelente, boa, média, ruim, excelente, boa, média, ruim, tal. E aqui tá, aqui a largura da superfície. E aqui eu tenho a velocidade diretriz. Olha só, então a velocidade diretriz, que aí não tem a ver se eu usar decimal, se arredonda para baixo, né? E para o número adequado, né? 62, você vai arredondar para 60. A velocidade de 67, você vai arredondar para 65, talvez 60, que você vai botar placa lá na sua estrada. Mas isso aqui é para você saber, tá certo? Não pode ficar variando toda hora, tem que arredondar para baixo para manter a coisa mais ou menos uniforme. Mas você saber qual é a velocidade diretriz que deve constar na placa, com limite, em função da geometria horizontal da sua estrada que você já calculou aqui. Beleza? Então, velocidade e distância outra coisa que você tem que levar em consideração, velocidade e distância de visibilidade.
Uma vez que você já calculou, já definiu a velocidade diretriz, aí então aqui já está, essa tabela já informa a distância de visibilidade que você tem que ter na curva. Ou na reta, né? Mas na reta é na reta. Mas na curva, qual a distância? Então, se a velocidade é 20 km por hora, você tem que olhar 40 metros. Para quê? Para você ter tempo de frear. Tá certo? Se é 30, 70. E assim sucessivamente, como essa tabela está informando. Em curva, também, curva é curva. Então, você deve ampliar a largura da estrada quando estiver em curva. E aqui está o raio da curva de 20 metros, 30, 40. Aí daqui tem essa faixa aqui. Aí um ângulo da curva menor que 30 ou maior que 30 graus. E quanto que você vai aumentar a largura da pista em metro. Tá certo? Considerando o raio da curva. Ok? Essa é uma outra tabela indicativa. A curva não pode ser da mesma largura da pista. E aqui também, considerando a velocidade diretriz, ou seja, aquela velocidade lá que a gente levou em consideração em função da geometria horizontal, qual seria o raio mínimo da curva. Tá beleza? A gente vai ver de outra forma. No manual, que eu não falei, eu devia ter falado, mas a gente vai falar na próxima conversa sobre estrada, que é a segunda parte da estrada, a gente vai falar do manual do Serviço Florestal Americano, que o Serviço Florestal Brasileiro adotou, que já tem uma tabela direta já. De acordo com o raio da curva. Qual o raio da curva? Opa, olha lá. O raio da curva. De acordo com o raio da curva. Qual que é a deflexão? O ângulo de deflexão que você vai ter que adotar. Vou explicar isso melhor. Aqui, olha para o quadro aqui. Vou aqui, botar aqui no quadro para poder explicar melhor. Veja bem. Vamos dizer que eu tenho... Ih, rapaz. Que eu tenho que fazer uma curva. Lembra que lá no planejamento eu fiz o ângulo até reto, né? 90 graus. Agora não. Eu ainda não aprendi qual que é o raio mínimo da curva. Mas vai ter um raio mínimo, que é o raio da curva que a composição veicular de carga é capaz. A gente vai ver logo adiante. Tem a ver com o comprimento dela e a largura dela. Aí, considerando o comprimento e a largura dela, a gente vai poder calcular qual é o raio mínimo da curva, ou estabelecer o raio da curva. Eu estou seguindo, eu estava com uma poligonal seguindo nessa direção. E aí eu fiz uma deflexão. E esse aqui que é o ângulo da curva. Eu estava indo para lá. E aí eu mudei a direção. E aí o ângulo da curva é esse aqui. E esse ângulo da curva que está aqui é o ângulo da curva que vai ter que ser a da curva aqui também. O veículo vai chegar aqui e vai passar a estrada, vai ter que vir por aqui. E não vir para cá e virar ali. Ali é só a poligonal que eu coloquei. Agora eu tenho que fazer um outro traçado, considerando o raio mínimo. Tá certo? Ou o raio da curva. Tem um raio mínimo, mas o raio da curva. A gente vai aprender a calcular esse raio. Mas agora veja bem, eu tenho uma poligonal que tem um ângulo, tá certo? E aí isso vai ser o ângulo dessa curva aqui. Tá certo? Agora veja bem, isso aqui tudo bem. Aqui eu desenhando fica fácil. Mas imagina no mato.
No mato você está seguindo, aí tem a estaca 122, a estaca 123. A corda é a distância em metro entre as estacas, né? A estaca 124, 125, 126, 127, pá! Aí você chegou lá na estaca prego, que tem uma curva. Aí você calculou, a gente não aprendeu a calcular ainda, mas você calculou qual que é o raio da curva. Esse raio da curva tem que ser calculado em função do comprimento e da largura do veículo que vai passar nessa curva aqui, né? Não, ele não faz a curva. Então, qual que seria uma boa? Você ter um super de um compasso, não é? Um super do helicóptero e carregasse esse compasso. Na ponta seca, que ia colocar aqui, aí a outra ponta, em vez de ter grafite, ia ter sei lá, uma motosserra, né, que ia riscando assim, ó. Imagina um helicóptero tá segurando o super do compasso, a ponta seca aqui, o helicóptero aí riscando aqui. Poderia ser, né? Poderia ser. No caso, a gente não tem isso. Então, o que a gente tem que saber? Quando eu começo essa curva? Eu sei que aqui eu tenho estaca prego, não é? Não viu? Aqui eu tenho estaca prego. Quando que eu começo essa curva? Quando eu começo a deflexão? Tá certo? E eu não tenho nem esse ponto aqui, ó. Isso aqui está no meio do mato. Eu tenho só uma picada. E tudo que eu tenho é uma picada, aí tem a estaca prego e outra picada para lá. Quando que eu começo? Então, são duas coisas que eu tenho, né, que levar em consideração. Uma coisa é a minha corda. O que é a corda? Aquela distância entre balizas, né, a distância entre estacas, né? Quanto menor for a minha corda, mais suave vai ser o traçado da minha curva, né? Se a minha corda tivesse um comprimento super grandão, eu ia fazer assim e fazia assim. Não, então a minha corda, que a gente vai ver ali, 8 metros, 10 metros, 5 metros, a gente vai ver isso adiante. Então, de 5 em 5 metros, eu vou ter que ter uma deflexão. Um ângulo que vai dar uma quebrada para eu, ao final da curva, considerando esse raio aqui, terminar, começar aqui e terminar aqui. Como que eu vou saber onde eu começo a curva? O que eu tenho lá? Imagina você está aqui, ó. Tô vendo só o seu boné aqui, o teu boné aqui. Eu tô te olhando de cima. Como que você vai saber? Você só tem uma picada. Se você continuar seguindo a picada, você vai chegar na estaca prego. Então é antes. Como que você vai saber? Pela trigonometria. Então, pela tangente da curva. Então, tem a curva, tem a tangente, né? Então, a metade do ângulo da curva, né? A tangente do ângulo da curva, que é a metade, a tangente do ângulo da curva, sobre 2, porque é a metade só, vezes o raio da curva. Vezes o raio da curva. Ah, tu não está sabendo o que eu estou falando, não? Volta lá na calibragem. Não vou te ensinar isso mais, não. Volta lá na calibragem. Então, a tangente do ângulo da curva sobre 2, da metade do ângulo da curva, né, sobre 2, vezes o raio da curva. Mas qual é o raio da curva? A gente vai aprender a calcular já já. Mas isso aqui que é quando começa, antes da estaca prego. Isso aqui, ó, essa é a distância. Então, se a estaca prego está a 2.850 metros, vamos dizer, uma vez que eu calculei isso, tangente do ângulo da curva sobre 2, veio o raio da curva. Onde é que eu calculei esse raio da curva? Raio da curva a gente vai calcular ainda, vai aprender a calcular ainda. Mas isso daqui é a distância onde começa a curva, onde eu vou estar andando na picada, aí eu vou saber qual que é estaca 1, estaca 2, estaca 20, 30,
Eu vou saber qual é o ponto, tá? Que vai ter uma distância que eu calculei aqui, onde vai começar a curva. Tá certo? E onde vai também terminar a curva depois da estaca prego, que é o raio da curva vai chegar aqui. Agora eu te pergunto, eu vou ter então traçados, né, que é o tamanho da minha corda, né, e qual que vai ser o ângulo. Então, já sei que começa aqui, a curva, eu vou estar aqui na picada. Eu não sei, nem quero saber onde fica o centro dessa curva aqui, porque eu não tenho um compacto gigante, não tenho um helicóptero gigante, não tem nada disso, eu só tenho aqui. Eu sei que começou aqui, porque eu fiz o cálculo. Qual o cálculo? Tangente do ângulo da curva sobre 2 vezes o raio da curva. O raio da curva, estou devendo. Vamos explicar ainda. Mas aí então, começa aqui. E aí, eu faço o quê? Eu faço esse ângulo da curva, boto direto? Não. Eu vou botar de corda em corda. De corda em corda. Qual corda? Depende do tamanho da minha corda. Mas aí é fácil, a conta é fácil. 2πr, 2π raio da curva é igual a 360 graus. Tá certo? E aí, esse tamanho, 2πr é um tamanho. 2π raio da curva em metro. 2π raio da curva, 2πr é um comprimento em metro. Tá certo? Significa 360 graus. Tá certo? E agora, numa corda de apenas 8 metros, 10 metros, 20 metros, seja lá quanto for, vamos dizer 20 metros, né? Quantos graus vai ser? Ou seja, o grau de declinação em cada seção que eu vou ter que estabelecer para fechar a minha curva. Tá certo? É isso que essa tabela aqui do Serviço Florestal Americano mostra, e é que eles utilizam naquele manual, pelo menos no manual que eles falam, né? Então, se o raio, dependendo do raio da curva, mas aqui está em pé, né? Raio 30, desse em pé, tá certo? O que é um pé? Um pé tem 12 polegadas, uma polegada tem 2,54 centímetros. Então, aqui está em pé. Qual é a deflexão? Qual é a deflexão? O ângulo de deflexão, né? E 2 vezes o ângulo de deflexão. Por que ter a deflexão? Isso aqui vale a pena prestar atenção? Vale a pena? Não, tem que prestar atenção, porque isso aqui pode variar. Às vezes chama o ângulo de deflexão esse, e às vezes chega o ângulo de deflexão desse. Se esse for o ângulo de deflexão, esse aqui é metade do ângulo de deflexão. Se o ângulo de deflexão for esse aqui é o dobro do ângulo de deflexão. Ou seja, voltando lá atrás, cada trechinho lá que eu estou mostrando aqui, ó, voltando lá atrás, cada trechinho peraí, calma aí. Essa é fácil de entender. Cada trechinho desse aqui vai ter um ângulo de deflexão. Se eu considerar que cada trecho desse vai ter o ângulo de deflexão, que é aquele que eu calculei por 2πr, razão em proporção de 2πr. Só que o primeiro, e você percebe isso quando você entra numa curva, numa estrada, o primeiro é a metade dos intermediários. O último também é a metade. Se você chama esse primeiro do ângulo de deflexão, então os intermediários são o dobro do ângulo de deflexão. Se você chama esses intermediários do ângulo de deflexão, o primeiro e o último são a metade do ângulo de deflexão. Então, dependendo da referência que você estiver analisando ou se consultando, o ângulo de deflexão vai ser ou intermediário. Então, aí você vai entrar e sair da curva com a metade do ângulo de deflexão. Ou, se o ângulo de deflexão for o primeiro, a entrada e a saída,
os ângulos intermediários vão ser o dobro do ângulo de inflexão da curva, tá certo? Porque você não começa a curva já direto com o ângulo da corda. Você percebe isso quando está dirigindo. Você primeiro você entra na curva mais macio, depois é que você aperta mesmo nela. Presta atenção nisso. Tá beleza? Opa! Não. Aqui. Beleza? Então, aqui tem uma outra tabela. Para o raio maior que 300 metros, a gente não aprendeu a calcular o raio ainda. Mas para um raio maior que 300 metros, eu teria que ter um tamanho de corda de 20 metros. Isso é para não ter quebra muito grande. Para um raio entre 150 metros e 300 metros, o raio da curva, uma corda de 10 metros. Ou seja, de seções da curva, né? Seções da estrada na curva. Para um raio menor que 150 metros, então um raio curto, né? Menor que 150 metros, então eu teria que ter uma corda de 5 metros. Aqui é uma outra de acordo com o DNR, tá certo? Raio maior que 600, raio menor que 600, corda de, raio maior que 600, uma corda de 20 metros, um raio entre 600 e 100 metros, uma corda de 10 metros, um raio menor que 100 metros, uma corda de 5 metros. O que é corda? Aquela seção, de seção em seção, para eu completar a curva que eu vou utilizar o ângulo de deflexão. Aqui sim, olha aqui, ó. Como é que eu calculo o raio da curva? Sim, tem fórmulas, se você pesquisar, você vai ver fórmulas muito mais complexas, que levam em consideração o jogo da direção, leva em consideração o ângulo do reboque, né, do trator, do cavalo trator e do reboque, leva em consideração um monte de variáveis. Mas no nosso meio florestal, a gente usa essa fórmula aqui, que é muito mais simplificada, que é o comprimento da composição veicular de carga ao quadrado, divididos por 4 vezes a largura da composição veicular de carga. Então, uma fórmula bem mais fácil, que inclusive em situação extrema, porque não tem outro jeito, por causa do igarapé, pode qualquer outra coisa, rocha, pode qualquer outra coisa, eu posso, em vez de ser 4, 6. Então, 6 vezes a largura, ou seja, diminuindo ainda mais o raio da curva. Mas o raio da curva é o comprimento ao quadrado, dividido por 4 vezes a largura, tá certo? Que a gente utiliza no meio florestal para calcular o raio da curva. Então pronto, já fechamos tudo. Tudo ali para trás, geometria horizontal, raio de curva, ângulo de deflexão, etc. Tá aqui é um exemplo, né, é um gráfico, não, é só um exemplo, né, só do que é isso, né? Aqui é o início da curva, aqui é o final da curva, aqui é o ângulo da curva, que é aquilo que eu mostrei lá, né? O ângulo da curva se repete aqui. Isso aqui é o raio da curva, que eu já aprendi a calcular. Isso aqui é o desenvolvimento da curva. Esse desenvolvimento vai ser de espaço em espaço, de acordo com a minha corda. E aí o 2πr é a minha circunferência total. Esse R é o raio da curva. Né? Aí eu fazendo uma proporção, eu calculo qual é o ângulo em cada seção, né? em cada corda, tá certo? Sempre começando com metade e terminando com metade do ângulo que eu vou usar, que vai ser o ângulo intermediário aqui. Até, então, esse ângulo da curva aqui, que é isso aqui que o veículo vai passar, vai ser igual ao ângulo de deflexão. Chegou aqui, tem uma estaca prega e veio para cá. Lembra agora? Você lembra lá do começo? Primeiro eu fiz lá, eu fiz o zoom, me afastando e me aproximando para chegar, né? E aí eu fui indo. Pronto, agora a gente já está bem no detalhe, tá certo? E eu colocar uma boa estrada. Não só
no sentido da a geometria horizontal, eu vou calcular para saber qual é. Mas aí a gente já aprendeu a manter a declividade, a gente aprendeu a calcular, manter a declividade de acordo com a composição veicular possa subir no clima que eu defini, que eu vou trabalhar. E aqui eu também estou calculando, então, agora o ângulo. Né? Então, a gente mexeu tanto no sentido vertical, quanto no sentido horizontal do planejamento da nossa estrada, que começou lá, naquele rabisco, no SIG, procurando os divisores de água. Procurando ali, fugindo, como o diabo foge da cruz, das APP, dos divisores de água, da hidrografia. Tá, beleza? Isso aqui é a fórmula que você vai ter que usar se você não entendeu aquele 2PR. Tudo que você precisa aprender é 2PR. E aí fazer razão e proporção. Se não, você vai ter que decorar, copiar isso, e aí dá teu jeito aí. Eu não vou ficar explicando isso não, porque isso é muito óbvio, conforme a gente olhou lá. Tá, beleza? Então, aqui eu tenho um primeiro, eu tenho que fazer essa curva. Aí, a primeira, que é um exemplo, também esse é tirado lá de um print screen, lá do manual, lá do Serviço Florestal Americano, que a gente vai tratar dele na próxima parte. Então, eu tenho um primeiro, tá certo? Então, 9 graus e meio, que é o primeiro ângulo de flexão, o azimuth 29,5, aí depois aí passou 19 graus, 19 graus, 19 graus, isso aqui é o tamanho da corda, 19 graus, aí o último, 9 graus e meio de novo, completando a curva. Tá certo? Essa tabela aqui, né? E esse desenho aqui são lá do manual do Serviço Florestal Americano, que o Serviço Florestal Brasileiro traduziu e que eu disponibilizei lá no SIGA. Tá certo? Fim da primeira parte. Terminamos essa parte. Olhe com carinho. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, seja lá que hora que você está vendo isso. Tá, beleza? Qualquer coisa, conversamos durante a aula. A próxima oportunidade, melhor dizendo.